Tá tendo pegadinha no YouTube. Tem gente dizendo que estão esperando uma crise nos Estados Unidos, na Flórida, principalmente uma crise imobiliária. E eu achei importante pegar fatos, dados, números e poder detalhar um pouquinho melhor para que vocês possam ter uma visão bem clara do que está acontecendo. Se realmente tem uma crise, ok, vamos nos preparar para ver como que a gente pode ganhar com isso. E se não tiver, vamos esclarecer. Tem gente que trabalha, por exemplo, com investimento financeiro, com outros negócios, e aí vem falar a respeito de uma possível crise. O que, na realidade, nós vamos entender aqui quais são os números hoje que a gente tem para a Flórida, principalmente, e com isso a gente vai ter uma boa ideia se é o momento de investir, é o momento de vender, é o momento, que momento nós estamos. Eu vou olhar algumas vezes aqui para baixo para poder ser fiel aos números e poder dizer um pouquinho melhor, principalmente com relação ao Central Florida, tá? Região Orlando, Windermere, Winter Garden, Winter Park, toda essa região. Vamos começar por Windermere, que é a cidade que eu moro. O Windermere, hoje nós temos um estoque, eu vou falar aqui a respeito de estoque, que é o seguinte: quantas casas tem disponíveis, single families, hoje no mercado, e quanto tempo, se não entrasse nenhuma casa nova, demoraria para vender esse estoque. Isso daí é uma forma de medir o quanto saudável, entre aspas, está o mercado. Deve existir um equilíbrio. Se não tiver esse equilíbrio, se esse período de estoque durar muito pouco, o valor das casas tende a subir, as pessoas tendem a pagar um ágio por aquelas casas porque está faltando casa no mercado. Se tiverem um prazo muito longo, um ano, por exemplo, de estoque, tem muita casa no mercado e quando a pessoa vai comprar, ela vai oferecer um valor menor, porque é difícil de achar pessoas, vai demorar para vender a casa, então é uma situação oposta. Hoje, em outubro de 2025, o Windermere, nós estamos com um tempo de estoque de 5,2 meses. Se nós pegarmos Kissimmee, é a cidade onde tem mais casas de vacation, mas tem também pessoas que moram, nós estamos, então, previsível que tenha um tempo maior de vendas. Lá está dando 6,7 meses o estoque. Orlando, a grande Orlando tem muitos bairros residenciais, centro, é muito grande, uma área muito maior do que as outras. 3,6 meses de estoque, tá? E se nós pegarmos ali uma média de grande Orlando, que vai contemplar todas essas cidades e mais algumas cidades, ela vai dar um prazo de pouco menos de 6 meses. E aí a pergunta: qual seria o estoque, o ideal? O que normalmente se costuma considerar como ideal é de 5 a 6 meses. Se for menos que isso, vai estar um ambiente do seller, onde quem está vendendo a casa vai ditar um pouco melhor o jogo. Acima de 6, já existe um desequilíbrio, um começo de desequilíbrio, onde o comprador vai vai negociar, vai ter mais ferramentas para poder negociar um preço menor. A comparação, quando se diz que hoje está demorando para vender, hoje está ali, no que é o saudável, pouquinha coisa acima, dependendo da região, pouca coisa abaixo, mas está o que diríamos hoje que está no mercado estabilizado, de equilíbrio, equilibrado. Se você pegar em 2000 e 2001, 2002, acredito até, você tinha um tempo de estoque de menos de um mês. Para algumas regiões eram dias. Mas isso na prática representava que uma casa colocada à venda, vou dar um valor aqui médio, um valor que eu soube, por exemplo, de uma das casas, de 500 mil dólares, e essa casa receber 70 propostas
de um valor, propostas acima do valor pedido, e alguns abrindo mão da garantia, outros falando que é à vista, outros... Então, existia quase que um leilão para comprar uma casa. Quando esse valor é menor do que, esse estoque é menor de um mês, normalmente você vai ver ágil, leilão para venda, pessoas desesperadas tentando comprar e não conseguindo, fazendo propostas em 10, 20 casas, proposta de compra no valor que a pessoa está pedindo e não conseguindo comprar nenhuma. Então existe um desequilíbrio de mercado. A situação que nós estamos hoje é de equilíbrio. Dentro desse equilíbrio existem algumas construtoras dando alguns bônus, alguns benefícios para a pessoa comprar, ajudando no closing costs ou dando alguns acabamentos a mais. Então, no mercado muito bom, de equilíbrio. Antes existia muito menos isso, era difícil, às vezes fazia um lançamento, em poucos dias acabava todo o estoque de casas que tinha para aquele lançamento. Vamos pegar agora coisas importantes, que aí é mais com relação aos Estados Unidos. Bom, primeiro lembrando só que a Flórida ela é em torno de 20% menor do que o Brasil, em termos de PIB. E isso isso com o dólar baixo. Com o dólar, porque é em dólar, né, que é medido, então com o dólar um pouco mais forte, a Flórida se equipara, somente a Flórida, o estado da Flórida se equipara ao Brasil. E eu vou mostrar alguns números aqui que em pouco tempo ela deve, inclusive nos próximos anos, passar. Bom, nós vamos pegar em termos de PIB, existiu um aumento muito grande em 2021, foi 7,1, 2022 6,3, o PIB subiu demais nos Estados Unidos. 2023 5, 2024 3,6, é um crescimento mais realista, mais dentro do padrão, né, do que se espera. E 2025 2,4, ou seja, está existindo um crescimento do PIB americano. Em comparação, o desemprego da Flórida, para pegar especificamente a minha região, em 2023 3%, em 2024 3,3%, em 2025 3,5%. Muitas pessoas estão dizendo, nossa, agora vai ter um problema por causa disso, daquilo. A questão de emprego nos Estados Unidos, principalmente na região da Flórida, está super equilibrado. 3,5% é um ótimo número. Taxa de ocupação de imóveis, que o pessoal às vezes pensava na época do subprime, que muitas perderam as casas porque não conseguiam pagar, né? Existe uma taxa de ocupação muito diferente. Hoje, ela vinha 8,6 em 2020, 6,5, 7, 8,1, 8,9 e agora em 2025, 8. Ou seja, está super dentro da média. Mais uma coisa que se dizem que é importante destacar. Mas tem muita casa construída vazia, que as pessoas não estão se vendendo. Primeiro que nos Estados Unidos, as construtoras, elas têm todos os números, elas sabem de tudo. Quantas casas estão sendo lançadas, por conta de alvarás que são emitidos, quantas pessoas estão migrando, quantas casas tem no mercado, qual o estoque, tem todos os números. Por causa do sistema que nós temos acesso com a MLS, que tem o histórico de todas as casas, por quanto ela foi vendida, depois se ela teve algum upgrade, por quanto passou a ser vendida, quanto ela vale, tem todas as informações de todos os imóveis. Então, quando eles constroem, por exemplo, se nós formos pegar a média desse ano, 2025, nos Estados Unidos, na Flórida, nós temos 13.500 unidades disponíveis. Unidades são apartamentos, desses luxury apartments, single families, townhomes, tudo, engloba tudo. Por mês, a média de 13.500 novas unidades. Vai falar, isso vai ficar vago. Só que, em contrapartida, quando você pega o número de famílias estimadas, porque eles têm um número exato de pessoas, e fazem uma estimativa com relação a quantas famílias representam essas pessoas que migraram para a Flórida.
nós temos um número mensal de 15 mil famílias mensal se mudando para a Flórida. A Flórida está em crescimento, é um estado que as pessoas mudam do próprio Estados Unidos ou de outros países. As pessoas mudam para a Flórida por conta da qualidade de vida, e emprego, segurança, por N razões. E você tem um número de famílias se mudando de 15 mil, ou seja, são 15 mil novas residências que vão ser necessárias para atender esse pessoal, essa família toda. E você tem 13.500 unidades construídas. Então, nenhuma construtora da Flórida vai pegar, já que ela sabe exatamente esses números, ela vai pegar e falar, tem 15 mil famílias se mudando para os Estados Unidos, vamos construir aí 50 mil novas casas. Não vai acontecer isso. Então, nunca vai ficar uma quantidade absurda de casas disponíveis no mercado entre esse desequilíbrio entre novas pessoas se mudando e pessoas precisando de casa, tudo mais. Outra coisa importantíssima é a questão da taxa de juros. A taxa de juros ela continua alta pelos padrões americanos. Em 2020 e 2021, ela girava em torno de 3% a taxa de juros ao ano. Tem gente que acredita que não volte nesse patamar, mas cair com certeza vai cair. Depois ela chegou a ser 7, 7,5% e 7% nos anos seguintes, nos 3 anos seguintes. E hoje, que já em 2025, que já começou a cair essa taxa de juros, está em 6,5%. Então, vale dizer que isso está muito ligado também à compra da casa. Inflação, emprego, PIB, crescimento e a taxa de juros para que motive as pessoas a comprarem mais casas. A taxa de juros ela ainda está alta. O próprio presidente Trump falou especificamente, e ele tentou trocar, depois voltou atrás que não tinha conseguido, mas parece que agora foi substituída, se não me engano, o presidente do Fed, que é um objetivo dele diminuir essa taxa de juros. Ele quer diminuir imediatamente essa taxa de juros. E essa taxa vem diminuindo. A cada nova publicação do Fed, ela cai 0,25 ou a ideia até meio. Então, vai haver essa diminuição na taxa de juros e isso vai representar mais um volume maior no mercado. O mercado vai ficar mais, falando daquele estoque, a tendência é diminuir. Ficar um equilíbrio para menos 3 meses, 4 meses de estoque. Isso nós estamos falando de cidades específicas, quando eu peguei esses números, alguns números com relação a desemprego, esse tipo de coisa, a Flórida como um todo, PIB, a Flórida como um todo, e algumas coisas mais específicas, migração para a Flórida como um todo. Só que quando a gente pega, por exemplo, a migração de novas famílias vindo para a Flórida, tem gente que vai para Jacksonville, que é a capital enorme, muito grande, tem gente que vai para a região de Miami, Tampa, mas muita gente vai para a região ali dessa grande Orlando e muito pouca gente acaba indo para outras cidades menores, que a Flórida também é grande, então tem outras cidades. Então você vai ter um número maior de famílias nessa região. Quando a gente fala, por exemplo, onde eu invisto, que é Ocala, na construção de casas, existe uma demanda e um potencial de demanda muito maior para essa região do que para outras cidades, porque ali você está numa área excelente, então os números mudam e ficam melhores do que a média. E aí nós vamos falar com relação às vantagens, o que a gente espera para o que já está certo de melhorias para o ano de 2026, 2027, principalmente por conta do programa fiscal do Trump, que foi o maior programa das últimas décadas. Isso vai representar muito, essas tarifas que ele colocou para o mundo todo, que isso não vai mudar, existe a tendência de diminuir de um país para o outro, inclusive para o Brasil, quando ele resolver essa questão política, mas vão ter essas tarifas. Essas tarifas vieram para substituir impostos que os americanos pagam, e é assim que vai ficar. Então, você pode, falando do mercado americano, você pode esperar agora para os próximos anos, mas já a partir de 2025 já tem reflexo isso, menos impostos. Menos imposto, mais dinheiro na mão da população, mais consumo. Menor juros, menor taxa de juros, isso também já é certo. Mais empregos, com
com esse arroxo em cima da imigração ilegal, isso vai proporcionar mais emprego legal. Quando se fala, mas vai faltar gente para construção, para a área de jardinagem, que são muito mexicanos, área de jardinagem, construção e tudo, isso é resolvido em questão de dias. É só o Trump criar um visto específico, porque até já existe, de 100 habilidades, e as pessoas vão migrar para os Estados Unidos, as dezenas de milhares, mas de uma forma legal, para atender uma demanda específica, pessoas que não vieram de forma ilegal, que estão indo de forma legal. Então vai abrir muita possibilidade para as pessoas imigrarem e principalmente imigrarem de forma legal, que é a forma correta que os Estados Unidos quer. Mais segurança, porque os primeiros que foram retirados dos Estados Unidos, presos e enviados para os seus países, são os que tinham ficha criminal e que acabavam ficando por uma questão até política, e que isso agora foi resolvido, ou seja, já era muito tranquilo, questão de segurança excepcional. Na minha cidade não tenho o que falar, o Indemir, mas a tendência agora é ficar muito melhor. Investimentos, muita gente, por conta de impostos, por conta do aumento do PIB e tudo mais, e muitos bilionários americanos mesmo se mudando para a Flórida, colocando a sua residência fiscal na Flórida. O último, se eu não me engano, grande empresário foi o Bezos, dono da Amazon, que também mudou a residência fiscal, o próprio Trump também, para a Flórida. Estão saindo de áreas como Califórnia ou Nova York e indo para a Flórida para pagar menos impostos. E fora que, importantíssimo, aquele Golden Card que o Trump criou e tiveram 70 mil famílias, lógico, de fora dos Estados Unidos, que se fizeram cadastro para poder participar, fazendo um investimento de 5 milhões de dólares para ter o direito de ter um Green Card. São 5 mil famílias, são 70 mil famílias multimilionárias, que tem muito mais do que 5 milhões de dólares, que esse é o valor que eles estão pagando em taxa. Boa parte dessas famílias vão se mudar para a Flórida. Quando eles fizerem uma análise geral, falar, eu quero um clima mais, com mais sol, mais gostoso, menos neve, uma área segura, com menos impostos, com tudo, com certeza eles vão considerar a Flórida. Vai estar entre os primeiros, se não for o primeiro, e muito dessas famílias vão para a Flórida, e eles vão investir na Flórida. Então, vão ter muitos investimentos além do que já tem hoje. Que hoje já tem muito investimento, mas vai aumentar muito. Outras coisas são com relação à inflação. A inflação, ela é um problema mundial. E ela, principalmente, ela engana a questão da margem de juros. Quando as pessoas que não têm um conhecimento completo, né, com relação a esse assunto, elas olham, eu tenho uma taxa Selic de 15% no Brasil sem fazer nada, eu construo eventualmente nos Estados Unidos, vou ter uma margem de 15%, 20%, então vale a pena eu ficar no Brasil. Em um vídeo eu vou detalhar melhor isso, mas ela não consegue entender que ela ainda tem prejuízo no Brasil, fazendo esse tipo de investimento, e nos Estados Unidos ela vai ter um lucro em torno de 11% líquido por conta disso. Fora que tem já está assegurado, já está blindado, vamos dizer, com relação à questão de câmbio, já está dolarizado, a questão de segurança por conta das questões políticas, você já está num país estabilizado, e você tem esse ganho real. Mas eu vou detalhar melhor porque não vai ser simples de entender. Vou ter que detalhar desenhando de certa forma ali para a pessoa entender, que envolve a questão dos índices de inflação e o ganho real que a pessoa vai ter ao longo desses dois investimentos. Mas posso te garantir, investir nos Estados Unidos é muito melhor a 15% do que investir no Brasil a 15%. Não dá para comparar. Você tem
perda real e outro você tem ganho real. Vou deixar claro num próximo vídeo, mas só para explicar. Quando alguém falar, vocês já tem todos os números aqui. Quando vocês verem no Instagram ou no YouTube alguém falando alguma coisa a respeito, vai ter uma crise, vai ter isso e aquilo, você já tem conhecimento suficiente para falar, quem que está falando, hein? Esse cara trabalha num banco de investimento, né? Você já vai conseguir entender quais são, onde está a pegadinha ali e como que você consegue eventualmente se blindar com relação a isso e tomar sua decisão melhor de onde você vai investir, tá bom?